Você é aquele perfil que tem dificuldade para focar, é muito ansioso, muito ansiosa, procrastina muito, deixa as coisas para a última hora, chega ali para fazer a tua prova, ou tem um compromisso muito importante, tem um branco, fica paralisado, quando vê a oferta de muitas coisas ao mesmo tempo, muito material, muitos métodos, enfim, muita coisa ao mesmo tempo, essa disponibilidade, esse acesso a tantas coisas, ao invés de ajudar, só te piora. Pois é. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre todas essas situações de modo cirúrgico. E eu vou precisar que você preste muita atenção, porque eu vou trazer um livro e um capítulo do autor Jacob Petri, tá? Esse autor, eu gosto bastante, eu já li o livro dele há um tempo. Deixa eu até pegar aqui uma partezinha para falar um pouco dele. Ele é jornalista, pesquisador e escritor brasileiro, radicado nos Estados Unidos. É autor de livros que tratam de temas diversos, como psicologia da cognição, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. É também autor dos livros Poder e Manipulação, Seja Singular, e esse aqui vocês conhecem bastante, é um dos livros que eu mais amo, As 16 Leis do Sucesso, todos publicados pela Faro Editorial. É o autor que tem consciência de que fala, que não traz livros rasos de autoajuda, tem propriedade naquilo que ele aborda. Você que tem transtorno de déficit de atenção, principalmente, ou os hiperativos, ou quem não seja auricular, vai ter que ver esse vídeo algumas vezes, nem que você acelere um pouco depois dessa parte da introdução e vá direto aos tópicos, que depois, quando eu começar a abordar sobre esse capítulo, eu vou ser direta e não vou ser prolixa para que você consiga prestar atenção na minha fala. Combinado? Combinado. Então você vai dar o joinha, depois eu quero ver aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Dá uma olhada aqui na descrição, porque isso aqui também é um complemento de outros, e eu lhe garanto que você não vai se arrepender sobre o que nós vamos ler aqui. O livro em questão será O Óbvio que Ignoramos, como simples atitudes podem fazer você obter sucesso em tudo que realiza. Não é receita milagreira, tá? Você pode pensar que é um compilado de uma direção em relação ao desenvolvimento e aprendizagem com o olhar dentro da psicologia, tá bom? Olha aqui, dá um print, depois vocês vão atrás desse livro, tá bom? Lembrando que você que é TDAH, você que tem dificuldade analfabeto funcional, não precisa ler o livro de cabo a rabo. Na playlist aqui sobre aprendizagem, eu ensino vocês que têm dificuldade à leitura como ler um livro com eficácia. Aproveite usar isso aqui, este vídeo, juntando com o que eu falei lá na playlist, para a gente desenvolver um pouco melhor a sua leitura, tá bom? Você vai entender sobre o que eu estou falando quando ir lá na playlist e procurar sobre isso, combinado? Então, a partir de agora, a gente começa e eu vou comentando sobre isso, tá bom? Para que a gente não se perca, tá? Então, nós vamos aqui no capítulo 8, Foco, Tempo e o Problema do Sentido, da página 161. Peguei poucos tópicos para que não fique prolixo e vocês se percam novamente. Então, a partir de agora, presta atenção, tá? Página 168. Aqui, deixa eu pegar nessa outra parte aqui. Vamos começar com a página 166. Quando o cérebro impõe limite. O ser humano possui um limite em sua capacidade de compreender, avaliar e processar informações sobre um tema específico em determinado momento. Você vê, muita coisa ao mesmo tempo, né? Quando alcançamos esse limite, ficamos sobrecarregados, confusos e oprimidos por tanta informação. Se perde métodos em material, ou quando tem muita matéria para estudar, começa a ficar fadigado, vai encaixando aí nos contextos que você está sofrendo, tá bom? Bom, então, se precisamos escolher entre opções demais, entre mais alternativas do que nossa mente consegue avaliar, ficamos paralisados. Quando isso acontece, nossa tendência é ignorar a informação por completo.
Nosso cérebro, por exemplo, só consegue registrar de maneira eficaz 2 a 3 aromas diferentes de uma só vez. Se há mais aromas, o cérebro fica literalmente confuso. Se você comprar um perfume, depois de ter cheirado mais de 3 outros, certamente se surpreenderá quando sentir seu aroma no dia seguinte. Olha que interessante, faça esse teste aí depois. Isso também explica porque em atos de caridade as pessoas se sensibilizam muito mais com fatos isolados, específicos, nos quais sabem a quem estão ajudando. As instituições de caridade, por exemplo, têm enorme dificuldade para arrecadar dinheiro para ações coletivas, como alimentar milhares de crianças desnutridas. Sabe aqueles comerciais que aparecem pedindo ajuda para um monte de gente? Até tem essa coleta, mas é muito mais rápido quando as pessoas se sensibilizam por um caso específico. Olha aqui que interessante. Porque vocês precisam entender e agregar esse conhecimento e não ficar uma coisa pra cá, tudo jogada. Porque quando eu trabalho psicoeducação com vocês, é assim que eu vou usando todo esse ponto de partida. Primeiro eu informo, primeiro eu mostro todo esse passo para não ficar uma coisa muito xamânica. E aí depois a gente desenvolve. Primeiro a gente traz a conscientização, tá bom? Então vamos lá. Em 1987, por exemplo, uma menina chamada Jéssica recebeu mais de 700 mil dólares em doação quando virou manchete por ter caído em um poço perto de sua casa. E aqui o livro traz outros exemplos. Pois o livro traz, entre aspas, o tema Eu Fiz Uma Massagem. E literalmente fala sobre a Gisele Bündchen, que o Justin Timberlake, ele ia cantar, e aí você sabe que ela desfilava por uma determinada marca de lingerie, que agora eu não lembro o nome, Victoria's Secret. E ela ia interagir com o Justin Timberlake. Só que a ideia era ela desfilar, interagir com a música e tal. Ia ser um evento assim, muito visto, um evento muito grandioso, né? Então, enquanto ela estava cantando, ela desfilou plenamente, foi, voltou, e dona de si, segura. E aí foi um evento, né? Um evento muito grande, ela fez a parte dela e pronto. E aí depois, mais tarde, ela foi dar uma entrevista e foi perguntada por uma entrevistadora muito famosa, que agora também eu não lembro o nome, poderia procurar aqui, mas não vou procurar. Vocês depois se interessarem, não vem ao caso, deixa eu ver. Não, mas eu não vou ficar procurando aqui não, porque vai dispersar vocês. E perguntou para ela como que ela se sentiu, como que foi, já que era um momento muito importante para ela. E aí ela olhou para todo mundo ao seu redor e disse simplesmente, eu fiz uma massagem. E pegou toda a plateia de surpresa, assim como a entrevistadora, porque todo mundo pensou que ela ia explicar, que ela ficou angustiada, que ela ficou ansiosa, enfim. E ela só resumiu dizendo que ela fez uma massagem antes do desfile. E olha aqui o que o livro fala. Essa história é interessante porque nos revela um segredo importante, o foco mental. Gisele não abriu espaço para questionamentos mentais, não deu oportunidade para a complexa confusão que se forma em nossa cabeça quando deixamos nossos pensamentos correrem soltos. Tudo que ela fez foi descansar, confiante que faria o melhor que pudesse. A sua prova está chegando. Você deu o máximo que você podia. Aquela uma semana vai se transformar em um ano? Aquele um dia que você tem vai se transformar naquilo que você não fez meses atrás? Não vai, né? Então, você pensar que vai dar o seu melhor, que você vai fazer aquilo tudo que você pôde e relaxar muitas das vezes, dar uma volta, não alimentar esses pensamentos ruins, que é isso que o livro quer dizer, é uma das melhores opções. Então, vamos lá para a gente compreender todo o contexto. Quando chegou o momento do desfile, ela estava pronta para deixar seu talento fluir de forma natural. Para atingir o nível de eficácia necessária para alcançar o sucesso, precisamos aprender a gerenciar o foco, aonde você foca. Fiz o meu melhor, vou ver o que eu posso fazer aqui nesse último tempo, vou chegar na prova, o que eu sei, o que eu não sei. Ótimo, se eu não souber responder é porque em algum momento não deu certo, ótimo, serve como aprendizagem, vou voltar, vou reparar as minhas arestas. Só que isso você só vai pensar depois.
Chegou ali, foca em fazer a prova, né? Simplesmente isso. Foca no concurso que você vai buscar, o motivo que você vai buscar, se não tá te tirando da jornada, o material que você precisa, se o problema é o material ou é você sempre, é você que não sabe se organizar, se é o seu comportamento que é ruim, porque se você tem um comportamento ruim, você pode comprar o melhor material do mundo, ter o melhor mentor do mundo e não vai mudar nada, tá? Resumindo, é isso que o livro quer dizer nesse ponto aqui. A questão está em fazer a escolha apropriada em cada momento. A verdadeira questão do foco está em saber gerenciar as suas ações. Por isso, tudo que falamos até aqui é tão importante. É muito difícil focar a energia no gerenciamento de ações que você ainda não identificou. Ou seja, se você não identifica aonde está a tua falha, você vai ficar pegando tudo que te derem. Porque a partir do momento, que é o que eu falo sobre autoconhecimento, aquilo que você compreenda, aquilo é do outro, o que é do outro que eu construo a partir de mim? Quais são as lacunas comportamentais que eu não tenho, que agora que eu já percebi que não tá dando nada certo, que eu listo todos esses meus déficits comportamentais, nutricionais, mentais, e a partir disso eu me transformo realmente num atleta. A partir disso eu desenvolvo capacitações que eu ainda não tenho, que é aqui que eu vou ter mais clareza de construir método, planejamento e estratégia e segurança naquilo que eu preciso fazer conforme eu for avançando na minha jornada. Ó. E aí, muito legal que ele trouxe aqui alguns exemplos de jogo de vôlei, comentando. Vocês já viram aquelas partidas de futebol que às vezes tá 2-1 e aí o time, vamos supor, São Paulo e Corinthians. Aí o São Paulo tá lá mais tranquilo, já tá no segundo tempo, faltando só 5 minutos, já vi um jogo assim do São Paulo. 3 minutos para acabar. E aí, para ganhar o jogo, ele tinha que manter 2-1. E o outro time, se empatasse, é que ia ganhar por causa de pontuação. Não entendo muito sobre isso. E aí, o outro time teve só que focar nesse um ponto, direcionar o foco dele não na vitória. Ele direcionou naquilo que ele tinha que dar de melhor naquele momento. E quantas vezes vocês viram faltando segundos, faltando minutos, tendo virada de jogo? Por causa dessa capacitação que a pessoa tem. Em sair da cabeça dela, não ficar tendo um olhar pessimista das coisas, entendendo que ela chegou até ali, ela vai dar aquilo que ela pode dar, mirando questão por questão ou mirando na construção do próprio material, entendendo que um monte de coisas que vão surgindo, de oportunidades, de concursos, isso serve para mulheres, para homens, em qualquer tipo de escolhas que você for encaixar, tá? A tua vida. Então, você precisa compreender que daquilo que você construiu antes, ou que precisa ser construído, e se ainda não construiu, você vai construir alguma coisa apropriado quando você se autoconhece e analisa se você é capaz de construir ou de avaliar com propriedade, com um olhar crítico, antes de adquirir qualquer coisa, antes de adquirir materiais. Eu já tenho material, o problema é o material, sou eu. Quando ficamos delegando, eu não sei revisar, eu não sei memorizar, eu começo as coisas e não paro. Por exemplo, você não saber revisar, você não saber memorizar, você ser ansioso, tudo bem, você procurar profissionais apropriados, né? Por exemplo, que é a minha área, né? É a minha área, eu sou formada nessas áreas, né? Sobre aprendizagem, sobre as questões emocionais. Concorda comigo? Então, nessas questões aí precisa realmente de um profissional. Não é? Agora, se você está relacionado a... Claro, que em tudo, no comportamento, a gente... Não estou falando de pessoas que foram aprovadas nisso, naquilo, pessoas que não têm informações específicas. Elas podem até agregar, mas elas não são os profissionais adequados para isso, tá? E claro que a partir da vivência que você não tem, se você não está evoluindo, você precisa ser psicoeducado. Certo? Mas se você não tiver consciência disso, se você não tiver consciência da sua ação e ficar só com o olhar daquilo que vão te dar para que você não tenha dificuldade, ou seja, preciso cortar o açúcar para emagrecer, mas alguém fala lá para você que se você tomar tal medicamento você vai emagrecer. É a tendência que nós temos. É por isso que vocês ficam caindo num monte de marmotas e de groselhas por aí. Entende? Então, eu preciso que, se você desejar investir nesse livro aqui, ou se você olhar aí, de repente você consiga combinar com alguém e lerem junto,
mas eu recomendo, porque além de tudo isso, ele fala também sobre aprendizagem, ele fala sobre zona de conforto, a parte de aprendizagem. E o livro tem temas maravilhosos para você. Quer ver? Olha, eu vou falar mais alguns capítulos aqui, para que você não saia comprando coisas aí que você acha que não é interessante, ó. O segredo por trás da beleza, a síndrome do excesso de oportunidades, é interessante você ler. Além da tripla convergência, as 3 regras do primeiro quilômetro, é importante você ler. A lição dos Delfos, é muito importante ler. O paradoxo da inteligência é importante dentro desse tema aqui. O poder das convicções cabe também no que a gente conversou. Foco, tema e o problema do sentido, que é um pedacinho do que a gente leu, né? Esses aqui já praticamente dá quase o livro todo, vale a pena, tá? É um livro de fácil leitura, com as páginas amareladas, principalmente para quem tem déficit de atenção, para quem tem dificuldade em leitura, com espaço para você fazer anotações, mas antes veja como você vai fazer essa leitura aqui, lá na playlist. Lembrando, na plataforma também sobre aprendizagem, para assinantes com valor bem baixinho. Se você precisar que eu faça uma avaliação específica ou que eu acompanhe você na sua jornada do começo ao fim, procura alguém da minha equipe, que vai ser uma honra poder cuidar de você. Beijão, abraço, Ford Ursa. Fique bem.